E vem conferir uma análise do primeiro episódio da segunda temporada de Dandadan. E estreou agora na temporada de julho a segunda temporada de Dandadan. E diferente da primeira, que lançou no ano passado e eu não conhecia a obra, e por não conhecer, eu esperei ela acabar para poder consumir ela, e ela se tornou um dos meus animes preferidos do ano passado, porque eu gostei muito do universo, dos personagens, da ideia da obra. Agora, eu achei que seria interessante, pelo tanto que eu gostei dela, fazer uma análise semanal sobre os episódios de Dandadan até o final, e depois trazer um vídeo à parte com a crítica da temporada como um todo. Esse não é o primeiro formato de vídeo que eu faço aqui no canal. Já tiveram outros animes que foram lançando e que eu também trouxe críticas semanais. Se você procurar, você encontra aqui no canal. E antes de entrar na análise semanal, eu só queria fazer um pequeno destaque, é muito importante. Esses 3 primeiros episódios, eles não vão ter nenhuma surpresa pra mim, mesmo não lendo o mangá. Por quê? Porque no mês passado chegou nos cinemas nacionais o filme Dandadan Evil Eye. Filme esse que não conta uma história original de Dandadan. Na verdade, ele conta a história dos 3 primeiros episódios dessa segunda temporada. Ele recapitula o que aconteceu na primeira, ele mostra bastante do último episódio da primeira temporada, e depois disso ele apresenta nos cinemas os 3 primeiros episódios. E se parar pra pensar, 3 episódios é quase um quarto da temporada. Afinal, normalmente essas temporadas têm 12 episódios. Então eu já vi bastante desse começo. Esses 3 primeiros episódios é uma análise mais sobre algo que eu já vi. Não só porque eu sei a história, porque eu não vi o mangá, mas eu sei a história, eu sei como é que vai ser a animação, a abertura e o encerramento, que são novidades aqui, porque não foram apresentadas no filme. Mas mesmo assim, eu vou fazer uma análise semanal, porque eu gosto assim de ir mais a fundo no episódio, falar mais dos acontecimentos, dar destaques mais profundos. Então aqui vai começar a análise do primeiro episódio. E o episódio começa com a Momo dentro de uma casa de banhos que ela tinha encontrado. E esse primeiro momento do episódio é da mesma forma como terminou o primeiro da última temporada. Pra quem lembra como terminou o último, é a Momo dentro da casa de banho e homens misteriosos entrando dentro dessa casa de banho. E aí aqui começa exatamente nesse ponto. Ela vê esses homens misteriosos e ela tem que fugir o mais rápido possível. Esses homens são muito estranhos. Você não entende se eles estão amaldiçoados, se eles são maldições ou se são só homens normais. A partir daí, ela tenta fugir de todas as formas. Ela tenta correr para um lado, correr para o outro, dentro da própria banheira, mas ela não consegue. Nessa hora, quando ela está sendo afogada por um dos homens, um poder misterioso sai da sua bolsa e faz com que todos sejam afastados. Nessa hora, a casa de banho, ela consegue fugir deles e, fugindo, a casa de banho, que já era velha, acaba sendo demolida, caindo em cima de quase todos eles. O único que não sai de cima ainda consegue segurar a perna da Momo. Só que antes que ele consiga puxar ela mais perto, a última parte da casa cai em cima dela e ela acaba conseguindo praticamente se livrar de todos eles. Nessa hora, ela se esconde um pouco e os policiais da cidade aparecem falando: são as pessoas da família Kito, a gente tem que ir atrás deles. Eles acabam fugindo da Momo. Ficando sozinha, ela percebe que uma pessoa misteriosa está na casa de banho. Uma pessoa conhecida. E essa pessoa é a vovó Turbo. Ela fala como é bom a casa de banho, como ela tá feliz de estar lá e como aquela água é refrescante. Também vale destacar que ela fala como aquela visão é bonita, como ela destruindo aquela fonte, finalmente ela vê uma paisagem muito mais bonita do que realmente aquela casa de banho se mostrava. Ela pergunta o que a vovó Turbo tá fazendo lá, ela fala que escutou a voz da Momo com a sua avó, e naquela conversa ela fala o lugar que ela vai e a vovó Turbo sabia que ela tinha ótimas casas de banho. Isso acaba incentivando ela a ir atrás e no final usando os poderes dela no último minuto para poder salvar a Momo. Essa sequência é muito interessante, porque quando você pensa no que é a casa de banho, qual é o conceito da casa de banho, o conceito vem muito de você tirar a sujeira do corpo, mas mais do que isso, é como se ele limpasse a sua alma lá dentro em relação a tirar toda a pureza, todo o mal, essa ideia de água de banho quente, inclusive. É muito interessante e pensar que ela se livra de algumas pessoas que parecem ser horríveis, pessoas que parecem até ser maldições que estão vindo pra cima dela, e quando ela destrói, quando ela se limpa seu corpo, quando ela se livra daqueles caras que eram nojentos em cima dela,
dela, limpa, destrói toda a casa e uma paisagem linda se aparece, mostrando que depois da limpeza você pode realmente limpar o corpo, algo que é muito interessante. Outra coisa que é interessante é que a gente percebe que os humanos, que esses homens, realmente não são monstros. Eles são humanos normais em cima da Momo, querendo também mostrar que, sim, estamos num mundo que existem demônios. Sim, estamos num mundo onde ele é sujo para todo lado, mas mesmo nesse mundo, às vezes, os humanos podem ser pior que o demônio. Todo esse começo, toda essa introdução, ela é muito boa em todos os sentidos. A metáfora da casa de banho com a limpeza, como mostra que esse mundo de Dandadan é ruim pelos monstros, pelos demônios, mas também é ruim pelas pessoas que existem nele. E eu acho essa mensagem muito positiva. Logo depois tem uma sequência da Vovó Turbo e da Momo conversando enquanto elas andam pela cidade. A Momo pergunta pra Vovó Turbo se ela sentiu algo estranho naquela casa. A Vovó Turbo fala que aquela casa, sim, tem uma presença ruim e cheira a sangue, cheira a morte. Logo depois já corta a cena pra casa do Didi, ele tá conversando com o Karon e logo nessa hora a campainha toca. Eles acham que é a Momo, mas quando abre, na verdade, são pessoas muito estranhas, pessoas idosas muito estranhas que já vão entrando na casa do Didi. Quando essa parte acontece, a gente percebe que o Didi e o Karon estão tentando disfarçar algo que o Karon não entende. O Didi fala que ela pode sentar, que a vovó sempre é muito bem-vinda lá, que ela pode sentir como a casa fosse dela, e a vovó começa a fazer algumas cobranças, cobrando por que o Didi fugiu da casa, aonde ele estava nessas últimas semanas, ela falou que ela é a dona do bairro, a dona da cidade, e ela ainda cobra uma dívida do Didi que a gente não sabia. Ela fala, enquanto seus pais estão acamados, enquanto seus pais não conseguem acordar, eu fui a pessoa que deu dinheiro para você conseguir manter essa casa. Se não fosse por mim, você provavelmente estaria na rua. Então você já consegue perceber bastante nessa sequência que existe como é a relação do Didi com aquela avó e quem que é aquela senhora idosa com as outras senhoras naquela cidade. Ela também fala que ela é da família Quito. E isso é muito interessante, porque isso já remete aos homens que estavam na banheira no começo do episódio. E quando o policial corre atrás deles, também falam, eles são pessoas da família Quito. Então já dá pra você fazer uma ligação rápida ali. Ela tem relação com os homens das banheiras, ela é uma pessoa que fala que é dona do bairro, ela tem uma dívida com o Didi. Qual é a relação deles? Esse começo, esse mistério inicial é bem interessante para você apresentar esses personagens. Porque mesmo que você não saiba o nome deles, você realmente fica querendo saber mais. E isso é interessante. Não porque eles mostram qual é a sua personalidade, mas sim porque você se interessa para saber qual é a relação deles com a cidade, que parece algo intrínseco lá dentro, algo que chamou muito minha atenção. O mistério criado aqui e a tensão é muito boa, a direção e a trilha sonora ajudam muito a você ficar preso nessa sequência para você querer saber mais. Tem uma sensação de tensão, funciona muito bem aqui. Eu gosto muito de como funciona, de novo, a animação na estética. Você vê que o diretor, ele criou uma trilha sonora que cria muito um clima de tensão, e a animação nos idosos ali que estão na casa passa muito uma ideia de eles são demônios ou humanos. É a mesma ideia que passou dos homens que estavam na banheira com a Momo. A direção, como mexe a cabeça, a cor da pele e a cor do olho mostra muito a sensação de o que eles são. Eles são realmente humanos? E eu acho tudo isso muito interessante. A construção da cena, junto com o mistério, chama muito minha atenção. Nessa hora, a vovó ainda cobra o Didi, falando se ele trouxe pessoas médiums para aquela casa. Porque o Didi sente que ele foi amaldiçoado desde o começo. Inclusive, tem algumas cenas no filme que não aparecem aqui, que introduzem bem alguns elementos, como o Didi tendo pesadelo com algumas coisas, sentindo que tem alguém dentro do seu quarto, e por causa disso que ele chama os médios. Aqui no anime eles cortaram essa parte. É muito interessante ver isso no filme que não tá aqui. Agora eu não lembro se apareceu no último episódio da primeira temporada, mas no filme aparece isso, dá um elemento a mais pra essa parte. Porque realmente você entende que ele foi amaldiçoado por alguém está amaldiçoando sua casa, ele sempre chamou médiums, mas aquilo não agrada a vovó e nem agrada a nenhuma daquelas velhas, que elas falam a seguinte frase: você trazer médiums abaixa o preço da casa e isso nunca vai ser bom pra nós. Será que isso realmente é o que acontece? Mais uma vez aquela ideia do mistério. A vovó tira uma arma e aponta pro Didi, mas nessa hora o policial chega. Parece que as coisas estão resolvidas. O policial vai acabar prendendo a vovó porque ela tá com uma arma apontando uma pessoa. Mas não, o policial está do lado da vovó, porque ao mesmo tempo que ele tá lá, aparecem todos aqueles homens que estavam na fonte termais. E nessa hora,
todos descrevem a vovó como mãe. E a gente descobre que aqueles homens são filhos da vovó que está naquela casa e que o policial, ele também ajudou eles a saírem e eles falam, olha, o policial mais uma vez salvou a gente numa situação muito ruim. Essa sequência acrescenta mais, ele só coloca mais elementos porque a vovó falou de eu deixei a casa para você. Quando o policial deixa os homens chegarem na casa, essa cena confirma que a vovó não é uma vovó normal, ela é dona daquela cidade. O que ela fizer vai ser lei. E ao mesmo tempo, coloca uma atenção maior que um filme de terror coloca, que é o isolamento. Em filmes de terror, é muito normal você tirar celular, computador, internet, tudo para as pessoas ficarem isoladas. Quando nessa sequência você introduz que a cidade está do lado dela, que a cidade faz tudo o que ela manda, se deixa claro para o público que o Didi, o Ocarum, a Momo pode gritar e chamar quem quiser naquela cidade, quem manda eles, aumentando a tensão e o terror. E isso é muito legal. Elementos de direção e de trilha sonora que aumentam o terror para essa sequência de Dandadan inicial. Logo depois, os amigos dele, os filhos da vovó, falam a mesma pergunta pro Didi, que é, ele tá trazendo o médium mais uma vez, eles acabam chamando o Ocarum, fazendo perguntas sobre a vida do Didi, para saber se ele conhece o Didi. E por último minuto, o Ocarum se salva da pergunta que ele fala que o time preferido do Didi é o PSG por aquele pôster que está na parede que está encobrindo o buraco que mostra uma realidade diferente. Logo depois a gente volta para Momo e para Vovó Turbo, que eles estão indo para um santuário para saber mais sobre a criatura mística que existe naquele lugar. Chegando lá, ele encontra uma pessoa que está tentando virar um influencer no YouTube deles que ele menciona lá. Ela fala que ela quer saber um pouco mais sobre o mito daquele lugar. Eles entram dentro da casa, que seria o santuário, ele vê uma pele de cobra e ele explica qual que é o ritual. Ele fala que antigamente aquela cidade ela era feita por um vulcão e a lenda diz que uma serpente era a pessoa que cuidava daquele vulcão. Se ela não recebesse oferendas, se não dessem nada para ela, ela fazia com que a terra estremecesse e a terra estremecendo iria fazer com que um vulcão entrasse em erupção. Então a partir daí a cidade acabava dando crianças como sacrifício, porque dando essas crianças a cobra ficava dormindo por mais muitos anos e ela dormindo fazia com que a cidade não fosse completamente destruída por lava. Algo interessante, porque essa é aquela parte que você expande o universo de Jujutsu Kaisen e que eu gosto bastante. Quando o autor coloca novos personagens, novos aliens, novas criaturas, ele não simplesmente joga na tela e joga ele visualmente interessante. Não, normalmente ele explica qual que é a criatura, qual que é a sua origem, qual que é a sua função. E eu gosto muito disso porque isso obviamente engrandece a obra, ainda por cima expande ela, e aqui ele faz isso mais uma vez, deixando claro qual é esse mito, mesmo nós não sabendo o porquê a Momo ainda está atrás daquela criatura. Logo depois a Momo chega na casa e quando ela abre a porta do Didi, ela vê que o Ocarum e o Didi estão desmaiados no chão. Eles não têm reação e aí os filhos da vovó acabam indo pra cima dele. Aí tem uma sequência de ação da Momo contra os filhos da vovó, que é muito boa. Dandadan é excelente em fazer a animação de ação, e aqui mais uma vez isso acontece. É muito legal a movimentação da Momo, como os movimentos parecem de luta mesmo, você consegue sentir o peso, inclusive ela dá um chute rápido e depois ficar um pouquinho, uma câmera um pouco lenta, pra sentir o golpe, é muito impactante. Ela acaba destruindo eles, mas nessa hora a vovó vai lutar contra ela. Mais uma sequência muito boa, muito dinâmica e muito fluida de ação, que faz com que você realmente sinta os golpes, sinta o que está acontecendo. A Momo parece que não tem tanta chance contra a vovó, que acaba jogando ela contra a parede e ela acaba entrando naquele esconderijo que o Didi e o Ocarum estavam tentando esconder. E como eu falei, como é linda a ação de Dandadan, como a trilha sonora funciona bem, como a direção é fluida, como ela é dinâmica, e eu gosto muito das cores desse episódio. Porque normalmente Dandadan tem cores muito vibrantes dependendo quem está em cena. Se lembrar do primeiro episódio, por exemplo, as cores que saíam de um lugar que era muito colorido para os aliens ou para a Vovó Turbo na primeira vez, você vê a diferença de cores. É como se existisse um mundo real e quando aparecem os fantasmas ou os aliens, você lembra que mudava muitas cores para te destacar que estamos num outro lugar, outra realidade. E esse episódio inteiro, por ser um lugar que você tem um clima estranho de terror, como eu falei, você vê que tem uma cor muito mais acidentada, e isso me agrada muito, porque a cor é como se aquela cidade fosse uma cidade fantasma, mas ao mesmo tempo sem vida. Nessa hora a vovó fala algumas coisas muito interessantes pra Momo, que ela fala: ainda bem que você chegou, vocês três chegaram ao mesmo tempo, porque vocês vão ser usados como sacrifício. E aí a gente conhece mais sobre a família Kido. Tudo que foi apresentado ao longo do episódio é explicado aqui. Eles falam que eles são a família Kito e que a família Kito é quem manteve a
aquela cidade de pé. Porque eles são as pessoas desde a origem que matam pessoas por sacrifício e matando elas, dando pra cobra comer, o que acaba acontecendo? A cidade acaba não sendo destruída, então eles têm que fazer isso de tempos em tempos. E ela menciona que eles são as 3 oferendas que faltavam e que 2 já tinham sido escolhidas. As 2 são o pai e a mãe do Didi, que estão desmaiados ou enfermos, a gente não sabe o que aconteceu com eles ainda. Os 5 vão ser dados como sacrifício, e dados como sacrifício, a cobra vai ficar tranquila. Isso é muito interessante, porque explica tudo que o episódio foi apresentando até agora. Olha como a construção foi muito bem feita. A Momo fala como é incrível a água quente. A vovó explica que aquela água quente só é boa por causa que a cobra que tem um vulcão embaixo, e aquilo faz a água ser tão gostosa, ser tão forte. Mas aquilo só acontece pelos sacrifícios. O Didi tá feito como favor. E a vovó não queria que ele, apesar de deixar ele de graça na casa, não quer que chama mais médium. No começo elas falam que é por causa de aluguel, mas na verdade, e de acabar com a reputação da cidade. Mas você entende que não queriam chamar médium porque o médium poderia descobrir aquela cobra gigante. E que ela não faz aquele favor porque ele gosta do Didi. Ele faz porque ele precisa dele como sacrifício. Olha como as peças se enrolam muito bem e se constroem muito bem. Sem contar que, de novo, expansão para a família Quito, que é muito interessante. Ver como usam eles como sacrifício, usam desde quando. Criam perguntas interessantes para você ver ao longo do episódio, que eu sei que vão ser respondidas, porque até o episódio 3 o filme já mostrou meio que quase todo esse arco. Então eu sei que vai ser respondido. Mas, pensando nesse episódio em si, que é a dúvida de desde quando a família Quito existe, desde quando eles fazem isso, quantos sacrifícios eles já fizeram. Uma hora, o menino do templo, ele fala que eles sempre deram crianças, agora estão dando adolescentes e adultos. O que mudou nesse tempo? Criam perguntas interessantes para você querer saber ao longo dos episódios. Então até uma fala mais boa, é muito bem construída nesse ponto para mim. Logo depois, a vovó tenta jogar todo mundo para um buraco que está abrindo no chão. Ela não consegue jogar a mão porque ela tem poderes muito fortes. O Didi e o Ocarum ajuda ela a tentar salvar a Momo, mas ninguém consegue salvar. Momo, Didi, Ocarum, vovó e todas as famílias dela que estavam lá caem no buraco. Chegando no buraco, tem várias casas que são um mistério. Eles acabam vendo finalmente a serpente gigante. E a partir daí, a família Quito acaba falando que é pra matar eles, que é pra fazer um sacrifício, que trouxe sacrifício pra eles. A cobra acaba praticamente engolindo a família Quito, mas nessa hora eles acabam fugindo. Didi, a Momo e o Ocarum acabam fugindo para dentro de uma casa, mas alguma coisa parece estar estranha. A Momo e o Ocarum parecem não ter controle deles mesmos. O Ocarum parece que ele vai vir pra cima pra atacar o Didi e o episódio se encerra. Bom, agora eu vou falar rapidinho sobre a abertura e encerramento antes de fazer a conclusão do vídeo, que seria falar o que eu achei do episódio de modo geral. Mas eu adorei a abertura ela tinha uma missão muito difícil. A abertura Otonoki do Creepy Nuts, que é a primeira abertura da primeira temporada, ela é a melhor abertura de 2024 pra mim. É uma das grandes aberturas de anime. E aí você coloca uma outra cantora que vai ter uma responsabilidade gigantesca. Então eu vou falar que eu acho essa abertura pior que a da primeira temporada, mas é porque a primeira é excelente. Só que se tirar como comparação, a abertura é ótima. A música é muito vibrante, ela funciona muito bem, ela cria um clima gostoso e estranho ao mesmo tempo pra Dandadan, e a animação é maravilhosa. A animação da abertura é realmente linda. Foi uma abertura que eu espero que, ouvindo mais vezes, ela me vicie como tantas outras funcionaram. É pior que a da primeira temporada? É. Mas a comparação é justa. A abertura é muito boa, com uma ótima cantora, com uma ótima banda por trás e com uma excelente animação. O mesmo vale pro encerramento, que não me marcou tanto na primeira vez que eu ouvi agora, mas ele também funciona muito bem de forma suave. É o que eu sempre falo. O abertura é pra você criar um clima pro anime. Então ele tem que pegar a vibe do anime pra te jogar pro episódio. Dandadan faz perfeitamente isso, a abertura faz isso. E o encerramento tem que ser algo um pouco mais leve pra você meio que desgustar enquanto você raciocina o que aconteceu ali. E pra mim isso funciona bem também, com uma boa animação, só que com muito menos caos na tela e com muito mais suavidade, com uma música muito mais suave também, ele acaba também tendo um bom encerramento. O episódio em si eu achei maravilhoso, eu achei muito bom porque é uma ótima introdução. O primeiro episódio ele tem que servir para estabelecer o que já aconteceu na primeira temporada, ao mesmo tempo que você tem que apresentar alguns pontos que vão ser desenvolvidos ao longo dessa nova temporada. E é isso que eles fazem, eles estabelecem novos pontos, estabelecem novos personagens, estabelecem discussões e perguntas que são muito importantes para seguir a partir daqui, e por isso que eu achei uma ótima introdução de temporada. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do primeiro episódio de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.